Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Eu sou José Marcos Leite, gerente de desenvolvimento de mercado Sudeste. E hoje nós vamos falar sobre o papel do magnésio para as plantas. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com a Maria. Tudo bem, Maria? Olá, José, tudo bem? Tudo certo. A Maria é nossa consultora de desenvolvimento de mercado da Regional São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o professor Rafael Otto, da Exalc. Tudo bem, professor? Oi, olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, José, Maria? Tudo certo. Muito obrigado, professor Rafael, por aceitar esse convite e estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento para os nossos consultores, produtores, nossos parceiros. Eu que agradeço o convite aí, viu, pessoal? Legal. Otto, se você puder falar um pouco sobre a sua formação, a sua experiência, suas linhas de pesquisa, que você trabalha aqui na Exalc. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou natural de Mato Grosso do Sul, sou engenheiro agrônomo, estudei aqui na Exalc, fiz mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas, e desde 2013 eu atuo aqui na Exalc como professor de fertilidade do solo e adubação, no Departamento de Ciência do Solo. Sou responsável aqui na Exalc pela disciplina aí de adubos e adubação para o curso de agronomia, engenharia agronômica e engenharia florestal. Legal. E as principais linhas de pesquisa hoje que o grupo trabalha? Eu sou orientador do GAP, que é o Grupo de Apoio à Pesquisa e Extensão, que tem aí alunos de graduação, e oriento também alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Hoje eu tenho trabalhado principalmente com as culturas de soja, milho e cana, Esse é o meu foco aí, são essas três culturas. E temas diversos, desde adubos nitrogenados, micronutrientes, adubação foliar, magnésio, são as linhas que a gente tem mais trabalhado aí. Professor, então, para a gente começar, a nossa conversa hoje um pouquinho sobre magnésio, a gente sabe que aí desde 2010 teve a publicação de um artigo que reconheceu ele até como um elemento esquecido, Então, para a gente falar um pouquinho, qual que seriam as principais funções do magnésio nas plantas, pensando de modo geral? Bem, realmente, o magnésio ele tem sido aí o nutriente esquecido por décadas, por muitos e muitos anos, mas nos últimos anos tem se dado mais importância ao magnésio, ao ponto de chegar aí até os agricultores hoje se preocuparem com o magnésio. Então, isso é um bom sinal, O agricultor está dando valor para o magnésio. Funções do magnésio na planta são várias, Muitas vezes o pessoal só lembra da parte... O magnésio ele é constituinte da molécula da clorofila, Talvez essa é uma das funções mais conhecidas aí do magnésio, A maior parte do magnésio na planta ela está localizada na molécula da clorofila, então é muito importante para a formação aí da clorofila. Porém, o magnésio não tem somente essa função, é uma lista grande de funções do magnésio, constituinte da clorofila, ativador de algumas enzimas, uma em especial que é muito importante é a pepcarboxilase, que é uma enzima responsável pela quebra do amido em outras formas de açúcares, E isso é muito importante ali no processo de maturação dos frutos, Quebrando amido e transformando ali em outros compostos de carbono. O magnésio também é muito importante na resistência da planta, até o alumínio, Quando tem o alumínio no solo, uma planta bem nutrida com magnésio, ela consegue resistir melhor essa toxidez de alumínio no solo, A planta exuda aí compostos orgânicos na rizosfera, malato, citrato, que acabam complexando esse alumínio, então a planta fica mais resistente ao alumínio no solo. Ele ajuda a planta, atenua estresses, como, por exemplo, estresse por alta temperatura, alta luminosidade, Então o magnésio é importante para isso. E uma última função que é muito importante, tem sido muito falada, ele ajuda no transporte de fotoassimilados na planta. Então, ali na época de maturação das culturas, para todas as culturas, soja, milho, café, laranja, citros, cana, para todas as culturas o magnésio é importante no período ali de maturação, enchimento de grãos, para transportar os fotoassimilados das folhas, para os órgãos dreno, aí, no caso semente, caule, tubérculos, Então essa é uma função muito importante do magnésio. Então a gente observa que é uma lista grande, demos destaque aqui em 4, 5 funções, mas ele tem outras funções também. Uau, que legal, professor. Você falou aí pelo menos 4, 5 funções diferentes, E geralmente os agrônomos, a turma, o pessoal só lembra da primeira função, professor, que você comentou, do magnésio constituído da clorofila. Isso. Legal. Mas não é só isso, Café de qualidade, tem que ter uma boa nutrição com magnésio, para encher grão,
para ter transporte de fotoassimilados para o grão, né? Esse é só um exemplo, mas para todas as outras culturas é importante também. Que legal, professor. E a gente tem visto muito isso, né? Algumas pesquisas aqui do seu grupo, também o Kakimaki mostra muito, né? A questão do magnésio lá, atenuador de estresse também. Isso. Eu acho que esse episódio aqui é muito importante, ele veio numa época boa, porque há pouco tempo aí, por exemplo, no passado, nós tivemos 2 eventos importantes, né? Que um foi o Nutri Specialist, o professor Kakimaki ficou aí 2 dias falando de nutrição de plantas e falou muito de magnésio. E depois teve o Magnesium Day, né? Um dia específico, um dia inteiro de evento somente falando de magnésio. Então, o magnésio é a bola da vez, né? É o nutriente a bola da vez. E lá foi falado muito de funções do magnésio e também da nutrição com magnésio de diversos cultivos aí. Legal, interessante, professor. E puxando o gancho aí, você falou um pouco sobre café. E café a gente vê muito isso, essa questão de... Ele apresenta deficiência de magnésio, às vezes tem excesso de potássio no solo, que acaba inibindo a absorção de magnésio. Eu queria que você falasse um pouco mais do magnésio no solo, pudesse comentar um pouco. O magnésio apanha dos outros cactos no solo, professor? Como é que é isso? Ele, coitado, né? Ele acaba apanhando mesmo, né? Apanha muito do potássio, né? Então, nós sabemos que na maioria dos solos nós temos mais cálcio, em sequência magnésio e depois potássio, mas em algumas situações de desbalanço, né? Em algumas culturas a gente observa isso, quando tem muito potássio no solo. Por exemplo, café, né? Eu já vi análise de solo de café, que tinha um teor de potássio igual ao teor de magnésio. Isso não é normal, né? O normal é ter mais magnésio do que potássio. Uma relação 3:1, 2:1, podemos falar? De magnésio e potássio? Ideal. O ideal, isso. O que a gente comenta, mais ou menos, assim, de relação de bases, mais ou menos, o ideal seria ter uns 50% a 55%, 60% de cálcio, né? Saturando a CTC, 15% a 20% de magnésio, um número aí, 18%, talvez é um número mágico aí de magnésio, um solo muito bem equilibrado, e de potássio aí 3%, 4%. Então, se a gente tem o mesmo teor, isso seria um solo ideal, vamos dizer assim, né? Imagina se a gente tem a mesma proporção de magnésio e potássio, a planta vai acabar absorvendo muito mais potássio, o magnésio fica para trás, né? E aí acaba afetando a qualidade de cultivo. A gente vê isso em áreas de café, onde o cafeicultor aduba com muito potássio, muitas vezes, e deixa o magnésio para trás. E a gente observa muito isso em áreas de cana, áreas de vinhaça de cana, que recebe vinhaça, onde o potássio aumenta muito e o magnésio fica para trás também. E aí, o que acontece em áreas de vinhaça? De usinas, a cana não amadurece, não matura. Você vai numa usina, qual que é o seu ATR médio? 135 quilos por tonelada. Legal. E qual que é o ATR nas áreas de vinhaça? 130, 125. Normalmente é de 5 a 10 quilos abaixo. Por quê? Por conta desse desbalanço de potássio aí, afetando a absorção de magnésio. Legal. E como você falou, né, nas áreas de café a gente vê também muito, eu acompanho bastante, sempre se acha deficiência de magnésio, né? Você vai lá, aquela característica, né, clorose internerval nas folhas velhas, você vê bem isso aí. É a área que está com excesso de potássio, é bem comum. E no período de granação aí, né, de enchimento de grãos, é comum a gente observar deficiência de magnésio, porque nessa fase a demanda é muito alta, né, da planta, né? Eu estava visitando lavouras de soja e estava em enchimento de grãos, R5, R5.3, 4, aquele momento de alto dreno ali, né? E é comum observar essas folhas velhas com clorose internerval. Então, o momento, quando a gente vai no campo, nessa fase, seja na soja, no milho também, vimos milho com deficiência de magnésio, e o café também, mesma coisa, né? Legal, professor. A gente já até entrou um pouquinho, né, nos tratos culturais, falando um pouco da vinhaça, e como a gente vê essa repercussão no ATR da cana, né, então já vê um pouco da função do magnésio aí nessa questão da translocação dos açúcares, mas a grande questão que fica, né, mas e o calcário? Será que ele supre essa necessidade de magnésio, como é tão usado aí em todo o Brasil? Todos nós, eu acho que, todo mundo que está escutando aqui, né, acho que aprendeu na faculdade, né, que a fonte de magnésio para a agricultura é o calcário, né? É o calcário. Mas nós estamos vivendo uma década, né, de que nós estamos vendo isso cair por terra, né? Eu acho que nós estamos chegando num momento da nossa agricultura brasileira, uma agricultura tão pujante, aí, tão desenvolvida, que o calcário não tem conseguido mais suprir as nossas culturas com magnésio, né? Então, a gente observa isso em várias culturas, e eu já tenho falado isso, em lavouras de alta produtividade, quando a gente fala de soja, acima de 70, 75 sacas por hectare, milho safrinha, 140, 150 sacas por hectare, cana acima de 100 toneladas por hectare, o calcário ele não tem conseguido suprir a demanda dessas culturas com magnésio. Então, a gente observa teores de magnésio
abaixo do nível crítico no solo. Eu considero aí um número ideal, um nível crítico de magnésio como 12 milimol de carga por decímetro cúbico na camada 0 a 20, né? Então, é muito raro a gente ver áreas que estão acima de 12 milimol de magnésio. O cálcio, muitas vezes, está lá em cima. Enquanto o nível crítico é 30, por exemplo, 35 milimol, é comum ver cálcio acima de 30, 35, 40, 50, mas o magnésio abaixo de 12. Então, o magnésio ele tem ficado para trás nessa questão, e aí eu acho que nós estamos chegando próximo da época que o agricultor vai precisar pensar em aplicar uma outra fonte de magnésio em suas lavouras. Legal, Otto. Esse é um ponto importante, né? E assim, aqui como tem ouvintes do Brasil todo, na verdade até na América do Sul, o milimol é muito usado nessa unidade no estado de São Paulo. Então, você falou 12 milimols, 12 milimol. Transformando aí para centimol seria 1,2. 1,2 seria o nível crítico aí de magnésio. De magnésio. E cálcio, 3 centimol seria. Então, esse seria um solo muito bom, né? Acima de 3 centimol de cálcio, na camada 0 a 20, acima de 1,2 centimol de magnésio. Legal. Então, é um nível crítico, é um balizador para quem está nos ouvindo aí, para ajudar a interpretar a análise sócio. Se estiver acima desses valores, tá bom. Se estiver abaixo desse valor, precisa melhorar, né? E hoje em dia a gente tem até esquecido um pouco aquela questão da relação cálcio e magnésio, que muito se falou no passado, né? O solo tem que ter uma relação 3 a 5 para 1 de cálcio para magnésio. A gente tem preferido não falar mais muito disso, temos preferido falar de teor crítico, nível crítico de cálcio e magnésio, igual nós falamos aí, 3 centimol de cálcio, 1,2 centimol de magnésio, ou quando o solo está acima desse teor, aí sim a gente fala de 50% a 60% de cálcio e 15% a 20% de magnésio. Mas aquela relação cálcio-magnésio a gente tem dado menos importância para ela. Entendi. Então, primeiro o nível crítico, depois, se quiser... A porcentagem desses elementos da CTC. Legal. Muito boa dica, Otto. E agora, indo um pouco mais do papel do magnésio na fisiologia das plantas e atenuador de estresse, se você puder falar um pouco como é que ele atua aí na fisiologia e também reduzindo estresse. Tá. O magnésio, uma das funções dele é ativar algumas enzimas, né? E algumas dessas enzimas participam aí da atenuação de estresse na planta, né? Acho que dois exemplos claros aí que o magnésio ajuda, né, a planta são em situações de alta luminosidade, né? Em situação de alta luminosidade, acaba sobrando ali formação de espécies reativas de oxigênio na planta, né? E o magnésio, uma boa nutrição com magnésio ajuda a planta a tolerar melhor, suportar melhor essa alta luminosidade. Então, a planta fica mais tolerante e continua seus processos de fotossíntese, né, mesmo numa situação de alta luminosidade. Então, o magnésio ajuda a planta a tolerar melhor essa situação de alta insolação, né? E o segundo é a alta temperatura, né? Uma planta bem nutrida com magnésio também fica mais resistente a situações de alta temperatura, né? Isso, mesmo culturas C4 aí, né? Elas toleram temperaturas maiores, mas em algumas situações a temperatura alta começa a afetar a fotossíntese dela, né? As taxas fotossintéticas, e as culturas as plantas melhor nutridas em magnésio conseguem continuar fazendo fotossíntese, né? Alocando aí carboidratos, fazendo fotossíntese em temperaturas mais altas. Então, a nutrição com magnésio deixa nossas plantas mais tolerantes a altas temperaturas e também mais tolerantes à radiação solar elevada. Sim. Tem aquela foto clássica, né, do Kakimaki, experimento com milho, né? Temperatura 25 graus, e depois colocou a 35 graus. Aí você vê uma planta bem nutrida em magnésio, uma planta com deficiência. A 25 graus, praticamente, a gente não vê muita diferença. E quando ele coloca a 35 graus, a planta que está com deficiência de magnésio, o que você falou, ela começa a produzir mais zeros, começa a amarecer, degradar a célula. Exatamente, ou seja, a 25 graus, a planta de milho com magnésio ou sem magnésio, ela estava bem, ela estava bem. Suportou bem, ela estava suportando bem aquela temperatura, mas quando passou para um nível mais alto, 35 graus, né, que é uma temperatura alta, né, a planta com magnésio continuava verde, né? Todos os processos fisiológicos dela atuando ali, fotossíntese normal. Ativando o rubisco, ativando, né, a TPase, catalase, todas as enzimas lá que vai acelerar o metabolismo primário e secundário da planta, está funcionando bem, né? Funcionando bem. E a planta deficiente de magnésio está lá com mancha na folha, né? Queima de limbo foliar, porque ela não está suportando aquela quantidade de radiação. E o que está acontecendo ali, né, Otto? Provavelmente excesso de espécies reativas de oxigênio, né? Os peróxidos de hidrogênio, podemos falar assim. Ele começa a acumular na célula,
e ele começa, primeiro ele vai degradar a clorofila, Sim, né? Então por isso que a planta amarelece, sim. e depois ele vai degradar compostos na planta, né? Algumas proteínas, e por isso vai causar a morte, né? E pode romper até as células citosol, e aí causa a morte celular. Por isso que a gente vê, chega em alguns casos, até necrose, né? Sim. No café também Café é comum isso, né? Né? Famosa escaldadura. Somente né? a área com deficiência de magnésio. A planta fica mais suscetível à escaldadura, né? Então, assim, se quer melhorar o metabolismo da sua planta, né? Deixar a planta mais resistente ao excesso de temperatura, vamos falar, acelerar a questão de fluxo de carboidrato na planta, né? Da fonte para o dreno. Se você quiser evitar a escaldadura, proteger mais a planta precisa estar bem nutrida em magnésio, né? Exatamente. A gente estava vendo isso no campo, né, pouco tempo atrás. Normalmente em dezembro, janeiro, né, fica muito nublado, né? Chove muito, fica muito nublado. E aí depois, normalmente, quando para essa chuva, vem aquele sol, né? O sol, insolação muito alta. A gente sempre fala para permitir que a planta consiga tolerar essa alta insolação aí, talvez uma aplicação foliar de magnésio, né? Sim. Com outros nutrientes e tudo mais, mas o magnésio ajuda a planta a suportar, ativar o metabolismo dela e suportar essa alta insolação que normalmente vem depois de um período de insolação, né? Um período de nebulosidade, que é normal acontecer, né? Em sequência vem aquele sol, né? A planta, para estar mais protegida, uma boa nutrição com magnésio tende a ajudar. Tá. E para a gente fechar esse assunto, Otto, vocês têm enxergado no grupo de pesquisa aqui de vocês, no GAP, tem enxergado alguma resposta à aplicação foliar de magnésio, incremento de produtividade? Sim, temos observado. Tudo começou em 2013, né? Um evento que teve aqui no Brasil, foi em Piracicaba, um evento que chamava Magnésio e Micronutrientes na Agricultura Brasileira. Acho que foi o primeiro evento de magnésio aqui no Brasil. E o professor Kakimaki veio, deu uma palestra aqui nessa ocasião, em 2013, e ele falou muito de magnésio para transporte de açúcares ou transporte de fotoassimilados na planta. E até então, até 2013, quando a gente falava em transporte de fotoassimilados, a gente aqui no Brasil só falava de potássio. A gente só falava de potássio. Então, era muito comum o agricultor fazer pulverização com nitrato de potássio, em soja, em feijão, em café, acredito que também. Era muito comum. Até hoje ainda é. Até hoje, né? Até hoje o agricultor faz isso. Mas em 2013 foi uma virada na chave, né? Porque eu assisti essa palestra e a gente começou a perceber, falou, nossa, mas até então nós demos ênfase para potássio, para enchimento de grãos, né, para transporte de fotoassimilados. E depois daquela palestra, nós falamos, bem, já que o professor Kakimaki, né, que hoje é um dos grandes nomes aí de nutrição de plantas do mundo, ele falou isso, do magnésio, esse papel, vamos testar, né? Sim. Vamos testar aqui no Brasil. E aí a primeira cultura que a gente testou esse magnésio foliar, visando enchimento de grãos, foi o milho. Foi o milho, um experimento feito pelo GAP, pelos nossos alunos aqui em Uberlândia, com milho verão, lá, milho safra, de alto potencial produtivo. E o interessante, essa área de milho tinha recebido calagem. Ela tinha recebido, acho que 1,5, 2 toneladas de calcário por hectare. Então, nós aplicamos esse magnésio foliar e a gente estava um pouco cético, né? Não vai dar resposta, essa área recebeu 2 toneladas de calcário. Estava acima do nível crítico. Estava acima de 12 milimol. Essa área estava boa de magnésio, mas nós, mesmo assim, quisemos testar, né, o magnésio foliar. Aplicamos lá um sulfato de magnésio foliar em 2 estádios do milho, um no vegetativo e um no reprodutivo. E eram doses, né? E para nossa surpresa, houve uma resposta muito boa a magnésio. Muito boa magnésio. A lavoura ficou mais verde, já que o magnésio faz parte da clorofila, né? Ficou mais verde, mas deu mais peso de grãos. Quando nossos alunos mediram o peso de grãos, aumentou o peso de grãos. Então, nós tivemos um efeito positivo no enchimento de grãos no milho, tá? Então, o primeiro resultado positivo. Aí falamos assim, vamos testar em soja. Em área que já tinha calcário, né? Em área que já tinha calcário. Isso é bom todo mundo ouvir, né? Em área que já tinha calcário, que já tinha magnésio bom, respondeu a adubação foliar com magnésio. Legal. Né? E aí, depois, testamos em soja, em sequência. Mesma coisa. Em área, não na mesma área, mas uma área muito boa também, de magnésio. Houve resposta em soja. Nós aplicamos em V8, R2 e R5, né? R5.2, eu acho, aplicamos. E quanto mais no reprodutivo, maior era o efeito do magnésio no enchimento de grãos. Legal. Então, bateu com a teoria lá que o Kakimaki tinha apresentado para a gente. Então, o magnésio, sim, ajuda a planta a encher grão. Então, por quê? Porque ele está ajudando no transporte de fotoassimilados. Lá no enchimento de grãos, a folha da soja, o fotoassimilado que está lá, os carboidratos, tem que sair da folha e ir para grão. E foi isso que aconteceu. Esse trabalho foi publicado na PAB, na revista PAB, Pesquisa Agropecuária Brasileira, em 2017. Legal. E está aí para todo mundo que quiser procurar, só colocar na internet aí.
Pábio, o primeiro autor, aplicação foliar de magnésio em soja e milho. Legal. E recentemente, o professor Cruciol publicou, o grupo dele também publicou recentemente um trabalho muito semelhante de magnésio foliar em soja e milho, com resultados muito na mesma linha, na mesma direção do nosso. Então, assim, comprovou que o magnésio foliar respondeu em soja e milho. Então, hoje a gente tem recomendado muito a aplicação de magnésio, por exemplo, em soja, em R2 e R5, e em milho também, até onde o agricultor conseguir entrar. O milho tem o problema da altura do milho, né? Então, o agricultor não consegue entrar muito, porque a lavoura é muito, muito grande, muito adulta, então a gente acaba aplicando um pouco, parcelando no vegetativo e no reprodutivo, com bons efeitos no enchimento de grãos. Você lembra as doses e fonte? Olha, no trabalho que nós fizemos em soja e milho, nós usamos sulfato de magnésio, heptahidratado, né, com 9% de magnésio. A dose, era uma curva, né, ia até 1,5 kg de magnésio, né, mas na soja, a melhor resposta foi próximo de 550 gramas por hectare de magnésio na soja, e no milho, uma dose maior. Ela chegou aí próximo de 900 gramas por hectare de magnésio no milho, tá? Então, 550 a 600 gramas na soja e 900 gramas no milho. Essa era a dose que deu o máximo retorno aí nas duas culturas, tá? Aí o agricultor pergunta pra gente, mas como que eu aplico 600 gramas de magnésio em soja utilizando o sulfato de magnésio que tem só 9% de magnésio, né? Que ele é pouco concentrado. Aí a gente tem que fazer um malabarismo danado para conseguir fazer isso, porque a dose é muito alta, né? Vai dar aí quase, para dar 600 gramas, 6, 7, 8 quilos de sulfato de magnésio. É muito. E por isso que a gente recomenda ele parcelar. Então, começa a aplicar esse magnésio em V4, em V8, em R2, em R5, para ele conseguir aplicar toda essa dose. Então, por aí vem o sentido de parcelar. Melhor momento seria no reprodutivo, em R2 e R5, mas ele não consegue aplicar essa alta dose somente no reprodutivo. Entendi. Se a gente for pensar também, Jonathan, no vegetativo, faz sentido entrar com magnésio, porque a planta não tem o dreno, não é o grão, mas ela tem nova parte aérea que está crescendo, né, as gemas apicais, que atua como dreno, e a raiz também, se for no caso da soja, a raiz, o nódulo, é um grande dreno. E o magnésio também vai estar fazendo esse papel, ajudando a transportar os fotoassimilados ali para esses drenos aí no vegetativo, né? Exatamente, você tocou num bom ponto, a gente está esquecendo, né? O magnésio ajuda a planta a crescer raiz, né? Crescer raiz e crescer nódulos, né? Porque, de novo, né, ele é um elemento importante para transportar carboidratos para a raiz e para o dreno, que é o nódulo, né? Que é o nódulo. Então, uma planta bem nutrida em magnésio, tem trabalho que mostra isso, ela melhora a nodulação, e melhorando a nodulação, melhora a fixação biológica de nitrogênio. Então, o magnésio tem que aplicar no ciclo inteiro aí da cultura, né? Tem um trabalho da Maria Ângela Hungria que fala, que é uma referência, né, em FBN, em fixação biológica de nitrogênio. Ela fala que, em média, uma soja que está com alto teor de fixação de nitrogênio, pelo menos 20% da energia da soja é destinado ali para o nódulo. Então, é um percentual significativo, né? Alto. Muito alto. E aí, como você falou, o magnésio vai ajudar. É legal. Isso o agricultor muitas vezes não dá importância, né? Quando a gente pensa em raiz de planta, crescimento de raiz, nós lembramos de cálcio, de boro, às vezes fósforo, né? E a gente nunca lembra do magnésio. Por que o magnésio é importante para crescer raiz? Não que ele vai fazer parede celular, igual o cálcio, o boro faz, não é isso. Mas ele vai permitir que a planta pegue aquele fotoassimilado que está lá na folha, sendo produzido pela fotossíntese, e transporte ele lá para a ponta da raiz, que está precisando de ATP, né? Sim. E uma boa parte do ATP na planta está ligada ao magnésio. É o magnésio ATP, né? O magnésio se liga ao ATP, então é uma fonte de energia, né? Para a planta, para crescimento de raiz, e no caso da soja, para crescimento de nódulo também. Perfeito, professor. E até, né, falando um pouquinho agora sobre as culturas, quando a gente pensa no magnésio, né, sobre o estresse vegetal, a gente se preocupa muito com a produção de alimentos a nível global, né? E a gente sabe da grande responsabilidade do Brasil nesse processo. E tem um artigo, né, do professor Philip White e do professor Martin Brodley, que eles falam que cerca de 80% do magnésio também está envolvido na síntese proteica, né? Então, o quanto que isso pode influenciar, por exemplo, na produção de soja e assim por diante. Então, o que eu queria perguntar para o professor, para a gente finalizar, né, o que essa
suplementação, essa adubação correta de magnésio, ela pode impactar na produção global de alimentos, principalmente pensando assim na segurança alimentar, né? E nesse desafio que a gente tem para os próximos anos. Boa pergunta, né? Excelente pergunta de fechamento aqui. Eu acho que o Brasil é um grande produtor de alimentos e vai se tornar cada vez mais importante em termos mundiais para a produção de alimentos. A agricultura nossa tem crescido aí a passos largos, né? E o objetivo nosso é fazer com que as plantas atinjam aí o seu potencial produtivo, né? Então, nós estamos aí tentando reduzir o tal do yield gap, né? Aquele potencial produtivo de uma lavoura de soja, 140, 150 sacas por hectare, nós estamos colhendo aí na média 70, 65 sacas por hectare. Então, claro, nós vamos pensar em todos os nutrientes, mas falando especificamente do magnésio, eu acho que chegou a hora do magnésio, né? Eu agradeço ao convite de vocês para falar um pouco sobre magnésio, porque é um elemento, de novo, é esquecido, ninguém comenta, ninguém fala, mas agora chegou a hora do magnésio, né? Tanto é que tiveram 2 eventos em Piracicaba há pouco tempo, falando muito sobre o magnésio, um especificamente sobre o magnésio, né? Então, o magnésio, qual que é o papel dele, né, para suportar aí o aumento da produção de grãos no mundo, né? Todas essas funções que nós falamos, né? É um atenuador de estresse, faz a planta funcionar melhor em temperaturas altas, em alta luminosidade, que o que nós estamos vivendo no mundo, né? Aquecimento global, seca, eventos extremos. Então, a nossa geração, né? A geração de muita gente que está ouvindo nós aqui, nos ouvindo, né? Nós vamos viver cada vez mais isso, né? Seca, eventos extremos, temperaturas altas. E aí, como que a gente deixa a planta mais preparada para isso? O magnésio tem um papel muito importante para isso. E outro papel importante do magnésio é em solos ácidos, né? Em solos ácidos nós temos muito alumínio, tá? Nós sabemos que a gente tem que fazer calagem para reduzir esse problema do alumínio, mas o magnésio, ele consegue diminuir a toxidez do alumínio ao desenvolvimento radicular. Então, uma planta bem nutrida de magnésio, ela exuda alguns ácidos orgânicos, né? Malato, citrato e outros, e esses ácidos orgânicos complexam esse alumínio ali na rizosfera, fazendo com que a planta fique mais tolerante àquele alumínio, tá? Tem trabalhos ainda não publicados do professor Kakimaki falando justamente sobre isso. Então, isso é algo que nós vamos ouvir em breve, tá? O magnésio é importante para melhorar o enraizamento das culturas em situações de solos ácidos. Por que eu estou falando de solo ácido? Porque a maior parte dos solos do globo, do mundo, né, são ácidos. Eles têm limitações de acidez ao crescimento radicular. Então, o magnésio entra também nessa função. E por último, Maria, queria comentar a sua pergunta, né? Qualidade, né? Qualidade de alimentos. O magnésio, então, importante aí para transporte de carboidratos, especialmente no momento que o grão vira o dreno, né? Lá na planta, né? O grão de soja, de milho, de trigo, de arroz, de café, né? Ou para cana, no caso, o como da cana, para beterraba açucareira, é o tubérculo lá, né? Então, o magnésio é um nutriente importante para a qualidade de alimentos, né? Não adianta a gente só produzir mais alimentos, nós temos que produzir alimentos de mais qualidade, tá? Então, acho que esse é o link que eu faço do magnésio com essa questão de segurança alimentar. Muito interessante, professor. E lembrando que o magnésio também é essencial para nós humanos, né? Exatamente. Então, como você falou, né? Você tem um alimento com mais magnésio, uma planta mais bem nutrida de magnésio, consequentemente, a gente vai estar alimentando aí ter um alimento com mais magnésio também, né? Exatamente. Eu já tomo suplemento alimentar e eu tomo especificamente para magnésio. É importante. A gente sabe, né, que dá importância do magnésio não só para as plantas, mas para nós também, né? Para o ser humano também. Então, temos que ser bem nutridos com magnésio também. Interessante, pessoal. A gente comentou sobre diversos pontos, né? Falando do magnésio, das funções do magnésio, o magnésio no solo, questão do calcário, né? Falando também da fisiologia, como o magnésio atua na fisiologia de plantas e também, agora, por último, a segurança alimentar. E para fechar, professor, se pudesse deixar uma mensagem final aí para os ouvintes, os nossos consultores, produtores que estão nos ouvindo agora, fica à vontade para deixar a mensagem final. Tá bom. Eu agradeço o objetivo, né, desse Plantcast, né? Trazer o que nós estamos fazendo aqui na universidade, que ainda não foi divulgado, e levar isso para vocês que estão aí na frente, né, no dia a dia, no campo, né? Vocês podem ter certeza que o magnésio vai continuar, vai aumentar muito a demanda de magnésio pelos agricultores, porque eles estão vendo isso no campo. O agricultor, quando vai na lavoura dele e vê uma folha amarela deficiente,
você pode ter certeza que ano que vem ele não quer ver aquilo, né? E o magnésio é um elemento que a gente tem visto muita deficiência no campo. Então, se preparem que a demanda por produtos à base de magnésio vai aumentar e a indústria, né, no caso, os fornecedores de matéria-prima, tem que estar preparados para isso. Hoje o agricultor, muitas vezes ele quer comprar magnésio, mas muitas vezes ele não está conseguindo, porque muitas vezes só tem calcário na região dele, né? Mas nós temos que lembrar aí que tem fontes de magnésio, existem fontes de magnésio disponíveis para ele usar via solo, Sim. né? E via foliar. E o agricultor muitas vezes não está usando porque ele está faltando resultados, tá? Então, todos aqui têm o dever, né, de divulgar esses resultados. Eu falei já de 2 trabalhos aí, um da nossa equipe na PAB, um da equipe do professor Cruciol, e existem muitas teses, dissertações que têm resultados com magnésio, mas não foram divulgados ou publicados ainda, tá? Então, esses resultados, assim que forem publicados, vai aumentar ainda mais a demanda, né, por produtos à base de magnésio, tá? Eu espero que as empresas aí estejam prontas para fornecer esse magnésio quando essa demanda realmente chegar, quando o agricultor realmente quiser comprar esse produto, porque eu tenho certeza que vai melhorar não só a produtividade das culturas, mas a qualidade dos cultivos. Legal, professor. Muito obrigado pela participação. Obrigado também, Maria, pela participação. Ressalto que os trabalhos que você mencionou, nós vamos deixar disponível. Então, só clicar aqui abaixo, que você vai encontrar os trabalhos da PAB e também do professor Cruciol, para você acessar, ver dose, época de aplicação, aprofundar um pouco mais sobre o que nós comentamos aqui. E também, como você mencionou muito bem, acredito que as empresas devem estar preparadas, né? E nós já estamos, a ICL, nós temos diversos produtos do nosso portfólio para aplicação foliar, desde a fase vegetativa e também para a fase reprodutiva, que contém, além de potássio, magnésio e os nutrientes, aí é essencial para a translocação de fotoassimilados, como nós comentamos. Para quem quiser saber mais sobre esses produtos, procure a nossa equipe no campo, nosso time está preparado para ajudar. Então, muito obrigado, professor, obrigado, Maria, e finalizo aqui mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.